É o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Conheça o Round One, melhor fone de notícias do Bots, também com o melhor grupo de zap dos Bots no Brasil. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, react do Viciado, tem esse quadro de react, né, gente? Vou fazer uso dele nesse vídeo aqui. Seguinte, só um instante, só tenho que aumentar o som para que vocês escutem o som do vídeo. Seguinte, eu entrei em contato com o canal Corner mesmo, que tem o Cornercast, que eu acho muito bom. E eu entrei em contato recentemente com eles pelo Instagram. Eu não vou mostrar mensagem, mas conversei com muita cordialidade. Muito gente boa, muito atenciosos. Tem um podcast muito bom, tem um espaço físico. Eu recomendo muito, depois eu vou fazer a recomendação do Viciado. Isso daí fica pro momento posterior. E eu achei muitíssimo, mas muitíssimo interessante um corte que... tá aqui. Sucupira, que é treinador do Fight Nerds, ensina como dar um soco potente. Cortes Cornercast. Pra vocês, caso perguntem quem é Sucupira, como eu já falei, vou mostrar aqui o perfil dele. Pablo Mourão Sucupira. Cara, eu sigo ele no meu pessoal. Ou vocês vão ver diversas postagens. Head coach do Fight Nerds. Cara, eu tinha que o cara lançar um curso para o Brasil. Cara, ele fez um corte muito bom. Eu acho muito interessante. Eu vou fazer em cima. Caso vocês não lembrem, mesmo que eu fale isso a cada 1, 2 ou 5 ou 10 vídeos, que como eu sou treinador de bots formado, eu sou um tanto entendido, sobretudo na parte de dar soco. Ainda mais que, como vocês bem notam, eu sou um analista de combates que trata muito da análise técnica e tática do combate, sobretudo strike. Lembrando aqui na minha playlist, nas minhas inúmeras playlists, cadê? Short técnica, react, estudo para vídeos futuros, já andados para outros países, no caso o título, Brasil, papo de viciado. Cara, cadê? Futuro membro. Eu tô querendo mostrar. Bots, a gente tem 221 vídeos, levando em conta que boa parte desses vídeos eles são conjuntos, não esquecendo do fato que existem vídeos que são individuais. Então a gente tem, a princípio, pelo menos 110 combates de bots, mais do que você terá vídeo Kickbots 87. Vamos ver aqui, Muay Thai 42. Vai ter MMA aqui. Cara, todos os vídeos aqui da luta agarrada, tirando o que eu fiz zoando, é um vídeo que... MMA 93. Tem uma diferença muito grande. Quando se trata de soco, eu posso dar alguma coisa para completar. Vamos deixar o podcast rolar. Só deixa eu colocar a qualidade mais alta, o que não vai afetar muito, porque o que é importante é a sabedoria que é passada. Mas, pelo menos a qualidade boa, né, a gente preserva. Como você vai estudando o adversário dos seus atletas, que eu acho que é um grande diferencial da partida. Cara, eu ia fazer essa pergunta agora. Aqui a gente tem sintonia, irmão. A gente aqui o ponto eletrônico, é mental. Completo. Eu acho muito maneiro que tem o Vitor Miranda. Cara, adoro o Vitor Miranda. Até certo ponto, uma grande inspiração pro meu canal também. Além que eu acho legal aqui ter os itens da morada. E tem os equipamentos muito bons. Tá bom. Não, meu ponto, eu queria entender como é que você faz esse estudo, porque acho que é um diferencial da equipe. Então, aí eu quero completar com em que momento
virou essa chave, ou você já tinha isso no coração, essa mentalidade de estudo, de ser um treinador diferente? Eu vejo por mim, quando eu comecei a fazer análise de luta, eu não sabia que eu sabia fazer análise de luta. Se eu tivesse... Cara, eu também passei por isso, tá? Eu demorei muito pra ter essa sacada. Essa mentalidade, enquanto eu lutava, eu seria um lutador melhor. Mas eu não tinha isso, eu era um lutador genérico, digamos assim. Só nem queria saber de ver luta, só ia pra porrada e fazia o treino. Ah, mentira! Vai, seu dente! Vamos pra eu, seu merda! Olha isso! Tenta me achar! Olha no carro! Cara, antes de deixar o Sucupira falar, é interessante porque eu também passei por isso. Na verdade, eu sempre achei engraçado, mas eu não achava que existia mérito nenhum, não existia nada de nenhum potencial, que eu sempre fui uma pessoa que observava e pensava, pô, cara, eles podiam ter feito isso, eu gostei que fizeram isso em filme, em luta, só que eu fazia isso de forma descompromissada. E no papo de viciado que eu fiz recentemente, de 1 hora e pouca, porque eu acho a maioria dos treinadores um tanto cabeçudos, é uma coisa que eu sempre falo, até certo ponto vocês podem encarar como hipocrisia, que, poxa, eu sou uma pessoa que entende muito, taticamente falando, mas pessoalmente, em todos os momentos, inclusive hoje em dia, eu sou uma pessoa verdadeiramente cabeçuda. Eu luto da forma mais cabeçuda possível, porque, primeiro, não sou um atleta, então não tenho compromisso com a vitória, com a melhor performance para vencer. Eu nos sparrings, com certeza, se contasse pro cartel, teria todos compostos, se bobear, de derrota mesmo. Porque eu sempre tive uma premissa muito grande, que eu reafirmo ela depois de tornar uma pessoa muito estudada, é que você pensar muito bem, ser muito tático, deixa a luta chata, porque fica muito mais fácil. Mas eu criei meu canal muito pretensiosamente. Eu só fui notar que eu tinha alguma capacidade, alguma qualidade. Cara, demorou, foi muito, tá, gente? Eu acho que vem da minha época de lutador ainda, antes de ser treinador. Que Deus me deu a benção e não consegui ganhar músculo. Porra, eu era moleque, supino pra caramba, e ovo cru, albumina. Não consegui, meus amigos tudo ficaram fortes, eu não consegui ficar forte. Sempre tive o sonho de ser um cara grande. E na minha próxima vida, quero vir grandão. Caralho! Ali, ó. Passa um bom na mão aqui, ó. Gente, esse mal aí eu também sofri. Eu sou conhecido como o peso 35 quilos com roupa molhada. Quando eu comecei, eu tinha uns 16, 17 anos, 15, 16, 17, eu não lembro. Mas eu tava flertando com competir 17 para 18. Eu tava batendo 45 quilos. Se eu pegasse firmeza, eu subia pra 40, de 45 para 46, quase 47. Eu pensava, caraca, bicho, consegui. Aí o pessoal arrumava luta pra mim no 5-1. Aí eu pensava, mas nem fudendo, cara, o pessoal me odeia. Numa versão mais velha, com 24 anos, eu acho, quando eu criei o canal, eu com meus 50 quilos respeitáveis, aí vezes conseguindo ir pra 51, 52, o pessoal falou, não, cara, eu consigo uma luta pra atuar 5-8. Caraca, eu comi muito, malhei muito. Eu acho que foi quase 1 quilo que eu engordei. Hoje em dia, sem treinar, pior que eu tô subindo bastante peso, mas ainda um peso baixo. Desse mal de não conseguir músculo, disso também sofro. Mas então, assim, por eu não ser um cara naturalmente forte, e eu era viciado em Muay Thai, treinava que nem um maluco. Qual categoria você lutava? 63 quilos, mas pesava 62, normalmente. Então eu não perdia peso. Assim, pô, eu lutei na época de 2000, 2001 até 2006 o Muay Thai. Então essa época eu não tinha muito hábito de tratar. Então eu pesava 62 e lutava na 63. Cheguei a fazer uma luta na 59, da MCT, com 1,82 m. Aí
Mas nessa época eu via que assim, ensinava-se técnica e um pouco de estratégia. Mas basicamente era muita técnica. E a técnica era jab direto cruzado, jab direto. E gente, a gente tá falando. Vai chegar um momento que eu vou deixar o vídeo rolar. Mas estão falando sobretudo de uma época de ouro, cara. E até muito pouco tempo. É uma época de ouro com muito mérito. Hoje em dia, essa fase do Muay Thai, cara, para o Muay Thai, era muito estranho. Era verdadeiramente muito estranho, porque era uma fase que uma das coisas que tu menos notava no Muay Thai era Muay Thai. Porque, cara, foi uma junção monstruosa de tanta influência, cara, eu acho isso tão bonito. Eram as artes marciais mistas da trocação, cara. Era fascinante. Você tinha uma junção, você tinha uma influência de tudo que é luta, cara. Bote, savate, o Shu, que a gente entende como Kung Fu, Taekwondo, putz grila, cara, era excelente. E eu acho extremamente fascinante. A gente tá falando de uma época que o Muay Thai no Brasil era muito intrigante. Hoje em dia, o nosso Muay Thai é muito técnico e similar nos conformes do Muay Thai. A gente não estava tão adaptado, tão similar ao que estatisticamente é mais bem sucedido dentro do Muay Thai, que é o Muay Thai feito na Tailândia, dentro da Tailândia. Que como trabalhado as regras, eles têm o que é de melhor. Outras formas de lutar que no fim se tornam mais evasivas, se tornam um pouco menos diretas, encontram desfavorecimento. Isso não quer, para as regras, um jeito pior, mas no geral, cara, um jeito melhor. Até certo ponto eu acho que essa fase inicial vale tudo. MMA, cara, o Muay Thai que a gente praticava, a forma como as lutas conversavam entre si na trocação, cara, é fascinante. Eu falei, mano, eu não vou conseguir competir com os caras pensando só em técnica. Eu preciso fracionar um pouco menor isso aí. Então, pensando na estratégia, a partícula maior, a técnica um pouco menor, qual é a menor partícula? Movimento. Então eu falei, eu vou precisar melhorar o movimento, estudar, entender movimento para eu conseguir gerar uma potência com uma quantidade de músculo menor. Isso aqui vai ser uma coisa interessante. Quando ele começar a trabalhar o socar, cara, eu vou deixar, vocês vão ter uma baita de uma aula. O que eu vou falar pra frente é comprimento, né? Eu vou fazer questão de complementar muito. Mas é muito interessante, sobretudo, pensar que o Muay Thai é uma luta que pensa no máximo de poder gerado, máximo impacto. A gente está falando de uma luta voltada para o poder. Você não vai nem ligar tanto para o volume comparado a fazer o adversário se arrepender de ter tido audácia de subir no mesmo ringue que você, filho. Você vai expulsar o cara na base da munhecada. É canelada, cotovelada, soco, chute, cima a baixo, Daniel! Da esquerda para direita, direita para esquerda, dentro para fora e por aí vai. Virar a pessoa no avesso. O movimento, várias lutas vão trabalhar o movimento de forma muito diferente, cara. No movimento você tem uns detalhes. Você tem a beleza da ofensividade, o ofensivo e o defensivo, de forma muitíssimo interessante. Chega a complementar e deixar muito mais eficiente. Gente, vocês querem ver defensivamente como a movimentação é significativa? É simples. Pega esse cara, pega esses boxeadores sinistros. Vasily Lomachenko. Eu tenho 3 vídeos dele no meu canal, provavelmente. Vocês vão ver como a melhor das defesas, talvez a mais difícil, mas a mais eficiente e mais magistral é o movimento. E ofensivamente, ofensivamente o movimento é muito importante, sobretudo o Muay Thai. Muay Thai, na minha opinião, é a luta que faz com que as pessoas tenham maior compreensão
de como usar força, de como ter força, de como bater forte. E muito encontra-se no movimento, no mover o corpo, no mover no espaço. É muito interessante. O Muay Thai é sobretudo, eu acho que de todas as lutas, que trabalha mais diferente o movimentar. Porque o movimentar para trás é um pouco visto como fuga da luta. Então é uma luta que motiva muito a você andar para frente. E não só andar para frente como se fosse uma pessoa extremamente convicta, que quer ganhar e só anda para frente sem ter medo de nada. Não, é andar para frente batendo muito. E eu entendi, a partir dos estudos próprios, como gera-se o movimento. E eu entendi que o estudo da técnica, quando se fala do boxe, se ensina... Ih, gente, desculpa. Eu tô com o som no máximo, mas... meu som do web... O som que eu deixo no fone... E eu não tava deixando tão alto o vídeo. Desculpa, gente. Espero que não tenha ficado tão baixo. Se vocês estão com som ao máximo, vai ter uma impressão de escutar o tanto quanto eu tava. Aqui vai ser interessante. Eu acho que é daqui pra frente eu deixo. Eu entendi que o estudo da técnica, quando se fala do boxe, se ensina a parte menos importante do golpe, que é o caminho. Eu vou criar uma discordância. Mais pra frente eu vou defender meus pontos. Mas eu acho interessante. Eu já vou completar um pouquinho mais pra frente. Por exemplo, eu vou falar de um direto. Você chega pra uma aula direto, assim, o cara vai te ensinar o boxe e fala, ó, você põe o seu melhor pé atrás, o melhor pé na frente, numa diagonal, os dois cotovelos próximos da costela. Você vai girar o tronco, vai pisar no chão, vai empurrar o chão, isso vai girar seu quadril, gira o peito, você estica o braço e dá o direto. É um bom ensinamento, um direto. Só que você não de fato falou da parte mais importante, que é o impacto. O soco é só o impacto, o golpe é só a colisão, o resto é movimento. Então eu fiquei pensando, cara, ninguém fala disso. Todo mundo fala como você movimenta, mas ninguém como você tromba. E o mais importante é trombar. E muita gente contrai no movimento, não na colisão. Então isso perde muito potência de colisão. Então com isso eu comecei a... Eu não vou criar uma discordância falando que o que ele deu atenção é pouco importante. Ai, que ele tá dando muita importância, pouco importante. Na verdade, eu acho que tem que ter uma importância equivalente. De fato, é um pouco problemático que o pessoal faz muito o ensinar tradicional pra... como você executa, e na hora tu não sabe distribuir, tu não sabe impactar. E só impactar muito, causar um melhor impacto. Com melhoramento técnico, às vezes você não vai pensar tanto nos detalhes do fazer. Porque tu pensa, não, estão focando muito no fazer, eu quero o resultado. Só que tu foca muito no resultado, tu não pensa os outros formas de fazer. Porque a gente vai ter um boxe tradicional que vai ter uma definição extremamente estabelecida, sobretudo o golpe reto, para ter o melhor possível, e a gente vai ignorar tudo que é diferente. Isso é um pouquinho problemático, mas não é um erro dele, é um erro no geral. É que eu acho que o que ele traz é um foco muito importante que falta, e o pessoal faz um foco muito importante que não necessariamente é errado, mas é incompleto. Então eu acho que tá todo mundo um pouquinho completo, e o mais completo é dar atenção a tudo. Desenvolver um movimento próprio meu, onde eu começo o meu movimento relaxado e acabo contraído, que é o que o Carlão faz muito bem. Então eu consegui, a partir do movimento, gerar uma potência de impacto maior do que as pessoas com força. Isso eu consegui passar para os meus atletas. Então eu acho que o que me ajudou muito foi estudar muito movimento, não só técnica. E entrar nessa área de cinesiologia, é bem interessante, isso daqui é bem interessante que ele fala. De fato, um segredo muito importante que eu acho que vai diferenciar mais ou menos eu digo, aquela pessoa que treina, mas não tem aquela compreensão, não tem aquele diferencial, não tem
aquele diferencial, tu vê, não, essa pessoa conseguiria competir. O conseguir competir, dentre muitas coisas, é tu pensar, cara, eu acho que ele vai ter espírito, vai ter corpo e vai ter habilidade pra chegar em 3 rounds vivo, sem errar no meio do caminho. E isso daqui a gente tá falando sobre economia e também eficiência. Então é um diferencial muito importante. E às vezes a pessoa vai ter condicionamento para chegar, competir 3 rounds de 3 minutos, 10 rounds de 3 minutos se for preciso. Pode lutar por horas a fio, ainda duro, ainda muito contraído. Condicionamento é uma anormalidade. A técnica e os princípios e pensamentos corretos são potencializadores. Potencializadores de uma pessoa com condicionamento bem lá para baixo, em questão de qualidade, vai ser uma pessoa boa, por assim dizer. Uma pessoa com físico, com condicionamento, uma performance de um semideus, por assim dizer. Filho, a técnica vai transformar a pessoa num deus da guerra. Mas ela ainda vai ter uma performance monstruosa. Então, às vezes, o mais formidável é o cara menos técnico se o cara for o bicho. Cara, eu não cheguei a estudar. Eu não cheguei a estudar física de movimento, mas tem muita coisa que depois que eu... Acho legal, eu cheguei a estudar um pouquinho. Isso foi na minha fase um pouquinho antes de virar treinador. Eu dei uma estudadinha, só que, gente, eu tenho tanta coisa pra estudar. Eu dei uma estudadinha depois de criar o canal. Eu dei uma estudadinha também, mas, cara, foi por muitos poucos dias ano passado. Ano passado? Não, esse ano. Quando eu fiz o curso do Código Marcial. Elaborei isso, eu fui estudar, eu vi que tem muita similaridade. Você foi de forma instintiva. O que eu vejo, todo movimento, eu tive que imaginar assim, vamos ver por partes. Eu quero gerar potência, então eu vou dar um soco. A primeira coisa que eu tenho que ver, aonde nasce o soco? Tive que ver, onde gera o início do movimento. E eu fiquei pensando, você vai dar um soco, vamos pensar movimento, você vai dar um passo, você vai esticar o braço. Qual a primeira coisa que você faz? Qualquer movimento, você vai analisar qualquer movimento, a primeira coisa que você faz, você tem que empurrar o chão. Qualquer movimento. Isso aqui é engraçado. E de modo nenhum, eu discordo, rebato. Mas eu quero trazer outras interpretações sobre essa parada. De fato, a ideia é muito boa. E a depender do vetor que você adota durante o golpe, se você é muito fiel a ele, como você acerta, como você se move, isso é muito mais verdade do que em outras situações. Vai ter situações que esse empurrar, cara, é um cara baixo socando um cara mais alto ou um uppercut. Filho, isso daí é receita, filho. Vai ter situações que é menos eficaz, mas quer dizer que o soco vai ser menos eficaz? Não necessariamente, é porque tem muitos detalhes e muitas interpretações em cima. Vou cumprimentar ele, eu empurro o chão. Empurrei o chão. Você vai mexer no cabelo, você empurra o chão. Então a primeira coisa é empurrar o chão. Então, para eu aumentar a potência, como que eu posso empurrar o chão com mais força? Daí comecei a estudar o Cus D'Amato com o Mike Tyson, que tinha o estilo Peekaboo que ele inventou. E você vê o Tyson, ele ia muito lá embaixo para bater, que ele era baixinho. Então ele, para empurrar mais o chão, ele dobrava muito a perna. Quanto mais dobrado tá a sua perna, mais potência de empurrar o chão você tem. Então mais início de movimento você tem. Então eu comecei a lutar com as pernas mais dobradas. Isso começou a me dar mais início de movimento. Daí eu comecei a ver, eu falei, da onde sai a torção, o direcionamento? E que eu comecei a estudar muito o Ki através do Bruce Lee. O Ki, que hoje se fala core, é isso aqui. E se você analisar, tudo vem daqui do core. Quando você bate, quando eu dou um soco no Vitão, é eu pegando uma energia do chão e tentando mandar pra ele. Se aqui tá fraco, se dissipa por aqui, né? Você volta. Então você vê muita gente que bate e o tronco vai pra trás, porque o core não... Você vê que a potência do cara é tão desumana que o cara nem tocou, mas trombou aí o microfone, bicho. Só com a força do ar. Meu sonho, minha meta. Quando eu tiver cabelo branco, eu quero fazer o que esse cara faz. Tá forte.
E eu fiquei pensando, como que eu posso deixar o meu core que minhas costas não façam assim? Dobrar bem a perna. Só que se eu dobro muito a perna no MMA, eu perco muito movimento. Então foi o que a gente começou a fazer, de jogar a bunda um pouco para trás. Você vê o Ruff tem muito isso. E quem faz isso com excelência é o Poatan. Você vê o Poatan andando, ele anda já com o core para trás. Parece meio um orangotango. Isso é um core potente. Quando você vai fazer um agachamento na musculação, você tem que fazer a postura que o Poatan faz para lutar. Então eu entendi que, a primeira coisa, empurrar muito o chão. Segunda coisa, jogar o quadril para trás. Porque com isso eu consigo gerar todo o movimento que eu não usei o braço ainda. Então a parte do braço é só no fim do movimento que eu contraio. O que eu entendi, quando eu colido com o cara, quando eu dou soco no cara, tem 3 pontos que eu posso dissipar energia. Primeira coisa, o impacto tem que ser seco, eu não posso raspar o impacto, mas calculando o impacto que eu bata certinho. Primeiro ponto que eu posso dissipar é aqui. Então na hora do impacto eu tenho que contrair a mão. Meu mestre, o Nestor Cardoso, ele falava que era o dídio, né? Então você tem que jogar o dídio aqui, ó. Jogar esses 2 ossinhos. Isso, jogar os 2 ossinhos te ajuda a contrair a mão. Meu mestre de quando eu fazia karatê Shotokan, eu falava... Sobretudo Shotokan, meu amigo. Desses 2, e falava de alinhar aqui, então... Sobretudo alinhar. É engraçado, eu vi uma teoria, um dia eu quero trazer uma resenha sobre esse texto. Vai virar um pitaco de viciado, um papo de viciado. Que... ainda mais justificativa da galera boxeadora. Da época de ouro, 40, 50. O pessoal focava... que foi, meus irmãos? Vocês respeitem meu trampo. É que eles trabalhavam sobretudo os outros 2 dedos. O mindinho e o que a gente coloca aliança. Esqueci o nome. Não tô falando qual, mas... cara, eu não tenho estudo suficiente para entrar nessa discussão. Mas é engraçado. É focos diferentes. Mas eu vou ser sincero, eu sinto muita firmeza. Ainda mais que, poxa, eu não... minha base é o boxe. Mas... uma grande referência minha é meu pai, que vem do Shotokan. E eu aprendi, guria, não sei nem a idade com que eu aprendi um pouco essa ideia de socar, veio do meu pai mesmo. Eu lembro até hoje, os 2 dedos. Vai ver filme do Michael J. White. Cara, eu não lembro, eu acho que deve ser um Quebrando Regras da vida. Tem isso, tá, gente? 2 dedos. Eu acho que tem até uma história de furar uma folha retinha, cara, muito maneiro. Um pouquinho aqui pra ficar aqui e não aqui pra evitar o... Exato. Mas só de você querer fazer isso, você já contrai. Tá. Então o primeiro eixo que você dissipa energia é aqui. O segundo eixo é o quadril pra você não ir pra trás. E o terceiro eixo é estar firme no chão pra você não bater e dar passo pra trás. Então eu comecei a entender como gera energia. Uma coisa que eu queria falar, depois eu vou defender meu ponto, é que na verdade existe muita parada dentro disso. Eu diria que existe mais pontos fixos no corpo, por assim falar, que sobretudo articular que vai ser importante, que são coisas que dissipam. Como dissipa energia e como você entrega energia. Isso não depende de força muscular. Então, pela benção que eu tive de não ser um cara forte, eu tive que desenvolver mecanismo de movimento que gerassem potência sem a força. Você otimizou tudo. Eu otimizei tudo. E eu acho que isso daí eu passei pra um cara forte, porra, ele conseguiu virar um nocauteador. Tem um pouco disso na última luta do Rodolfo, que é a melhora dele. Não sei se deu tempo de absorver tanta coisa, mas eu vi o Rodolfo muito melhor na trocação, não sei se você concorda. Eu não lembro qual foi a última luta dele. Foi contra o... esqueci o nome do cara. O nome do cara tá... posso ver aqui, mas ali já é fruto desse tipo de... Eu vou ver aqui. Ele, assim, eu acho que ele teve um pouco disso, Vocês focaram um pouco na trocação dele pra esse camp? Muito. E basicamente... lembrando que a gente pode encarar a Fight Nerds como uma equipe voltada à trocação, especializada dentro do MMA na trocação. Inegavelmente, cara, inegavelmente. E detalhes, sinistros, tá? Sinistros. É uma equipe sinistra. Tanto que, cara, eu acho que foi em 2024, ganhou melhor equipe, Sucupira, melhor treinador. Cara, foi Fight Nest que ganhou destaque. Merecido.
Trocação eles entendem, cara. Movimentação. Porque o que a gente faz? A gente movimenta muito e depois da movimentação vem um golpe. O que a gente conseguiu fazer com o Rodolfo é, entre a movimentação e o golpe, a gente botou o Trijan Gore. Tipo, é um cara que não é muito técnico, não tem uma trocação muito boa, mas estatisticamente, a gente puxou a capivara, é a melhor defesa de quedas de toda a categoria. Eu falei, Rodolfão... Isso é um problema. Não vai derrubar, irmão. Não, irmão, beleza. Vamos fazer uma luta pensando, caso você não derrube, que eu acho que não vai derrubar. E fez duas coisas que a gente pensou estratégico. Ele não chegou a ter esse... Acho que agora ele tá com a mão mais dura, mas ele tinha o tempo de reação também, porque eu falei tudo a ideia do movimento. Se você entender essa ideia na defesa, você pensa assim, aonde começa o soco? Empurrando o chão. Então, se eu tentar ver o soco da mão dele, eu vou ver a terceira ação já. Então eu falei, Rodolfo, a gente vai marcar a pisada. O cara empurrou o chão, você pula pra trás. Nem sei o que vai vir. Já pula pra trás. Se empurrou o chão, pula pra trás. Então ele tava muito mais reativo, né? Nessa luta que passou. Não tanto pegador, mas reativo. Se for uma luta, o cara não acha... Tem até 3 pontos que eu acho muito interessantes, não só pesada. Na verdade, pesada nos componentes desses 3 que eu pensei. Eu posso pensar em mais, mas... A princípio, vocês querem ter uns bons elementos? Vamos não só mapear, vamos medir esse time aí, vamos reagir a partir desse. Cara, pesada é muito bom. Um elemento que, cara, isso pro pessoal do Muay Thai, cara, eu não sei qual é o nome desse Rodolfo, nome completo, então não lembro de cabeça. Cara, eu cheguei a assistir um round, porque o pessoal falou, mas, pô, eu tava indo dormir no dia, eu fui saber do resultado do dia seguinte, o pessoal falou, o cara colou na Fight Nerds. Cara, eu não lembro, gente, não sei também dos outros membros da equipe. A história, o Carlos Prates é craque do Muay Thai. Mas o que acontece, o Muay Thai é o mover do centro de equilíbrio. O centro de equilíbrio, como a gente entende, é próximo da região do umbigo. É você ver uma posição um pouquinho mais agachada, o cara levantar. É o cara... Mas não é levantar, tipo, agachou, subiu. O cara levantar o centro de equilíbrio, tanto o corpo, é como se tivesse agachado e levantasse, enquanto anda pra frente. Então tu pensa que... Vamos falar, se o cara coloca... aquelas bolas de leitura de movimento de jogos e filme quando usa computação gráfica, sei lá. Imagina que o cara colocou aquilo no umbigo. Se você vê no resultado, no computador, é como se o cara fizesse um movimento de arco para cima, que nem o movimento da cesta de 3. É parte desse movimento. Se você identificar o cara fazendo isso, então o cara entende de girar golpe, tá, gente? E se o cara não entende, intuitivamente ele ainda emprega alguma coisa a partir. Você olhar o centro de equilíbrio, os pés. A gente pode falar até do ombro, porque o que acontece? Tem 2 possibilidades. Cara, eu vou ser sincero, eu não lembro de ter um cara no MMA que fazia isso. Não lembro. Cara, isso seria raríssimo. Eu diria que o cara é maldosamente sinistro no boxe. Mas muito rarissimamente o cara deixaria o ombro. Isso eu tô pensando no golpe reto da mão adiantada. Muita pessoa, normalmente quando vai golpear, ela vai jogar o ombro um pouquinho para trás. Às vezes muito, às vezes muito mesmo. Às vezes um pouquinho. Rarissimamente a pessoa já vai deixar o ombro naquela posição e já golpeia. Porque o que acontece? Leitura de golpe muito boa é você olhar o ombro. Não só se movimentar, mas tu vê ou uma mão que tava lá atrás, ou jogar realmente o ombro para trás, a mão para trás, cara. Ninguém vai fintar puxando o cara no centro do ringue. Tá ali. O cara vai bater na grade de tanto que ele jogou a mão para trás. E nunca que vai ter aquilo nunca vai ser uma finta, cara. O cara vai puxar o braço, igual no pistol. O cara vai
parar no meio do caminho, depois vai aplicar outro golpe, não. Tem mover um pouquinho que não vai comprometer muito o tempo do golpe e vai gerar um pouquinho mais de potência, benéfico. Cara, a pessoa já deixa o ombro naquela posição, só joga pra frente ou alinha o ombro, cara, isso daí é maldade. O cara tá na maldade. Você também pode, finta de olho existe, mas é um tanto raro. Você pode olhar a linha central, sobretudo o tronco, um pouco acima do plexo solar. É como se fosse na altura, um pouco abaixo da omoplata, que vai ser uma região que, cara, você vê muito da musculatura, já acusa. Eu vou ser sincero, quadril, mas para golpe reto pode ser um pouquinho complicado, porque a pessoa não vai mover tanto quadril. Mas para se fazer um bom golpe, tem que ter o uso de quadril. Não precisa ter, mas é uma boa... Mas para ter um golpe comprometedor, que vai ter impacto, precisa de uso do quadril. É pauleira. Eu falei, sei lá, uns 5 elementos. A proposta original era completar 3, sendo que o pé ia ser um deles. Tem outras coisas. Posição do cotovelo. Se você tá pensando no golpe reto, não tô falando do braço. Eu não tô falando nem de perna. Se você quisesse dar perna um pouquinho de atenção pro joelho, mas se você dá muita atenção pro joelho é complicado. Cotovelo, mão é meio complicadinho. Não é válido, mas é fácil enganar. Foi ele. E daí, estrategicamente, o que a gente pensou, ele aperfeiçoou na luta, foi genial. É o seguinte, 2 coisas. Irmão, com 30 segundos de lutas, não vai derrubar mais. Entra uma queda. Fica isso na cabeça deles. E não já só, gera dúvida, né? E não só isso. Isso é muito... Aí é um detalhe pequeno, mas fundamental. Entra a queda, briga, e antes dele conseguir sair, você deixa ele sair. Porque daí você passa a mensagem pro cara, eu que deixei você sair. Então, ele brigou, ele deixou ele sair. Falei, depois disso, começa a fintar a queda. Toda a fintinha de queda, o cara já... Então, foi uma coisa que o Rodolfo, a gente pensou, ele lapidou um pouco isso. E, porra, foi uma condução dele incrível. Ficou difícil de nocautear, ficou difícil de derrubar. E ele ficou mais calmo que o cara, porque ele achou que em algum momento o Rodolfo ia perder a linha, ia começar a chamar na guarda. E ele conduziu os 3 rounds bonitinho. Cara, as lutas, eu, né, como fã de jiu-jitsu, mano, as lutas do Rodolfo eu sofria demais, cara. Porque você claramente via que chegava uma hora ali que o Rodolfo já tava no coração. Quando a coisa não rolava do jeito que ele queria. E nessa última, não. Foi meio que ao contrário. Sim. Foi muito inteligente, mérito muito dele. Vamos ver, agora o Bonico traz um desafio muito diferente. Eu acho que o Bonico é uma luta que não é tão difícil, mas extremamente perigosa. Então, cara, então estamos prontos, mas vai ser comoção. Cara, Bonico eu acho o lutador da hora, só que é arriscado. Não é exatamente o problema da divisão, mas... cara, gente, isso daí que o cara falou é uma aula. Mas o que acontece? Vamos entrar nos pontos que são bem válidos. A gente tem... Aonde nasce o soco? Onde nasce o soco, cara, é um ponto interessante. Onde nasce o soco, de fato, é o chão. Mas a gente não vai somente tirar força do chão para distribuir no adversário. Porque o que acontece? Vamos pensar em 2 jabs diferentes. Um jab que tu avança, um power jab. Não, na verdade o jab ia ser um bom exemplo mesmo. Foi mal. Cara, pensa num power jab com você avançando, bate firme. Olha, o movimento teve muitíssima importância. Tem uso do solo, usar do corpo. Cara, e aquele jabzinho relaxado, só de contato, você quase não vê um acusado do corpo, tu quase não vê o movimento do corpo. Vou te falar, conseguiria até boteando para trás, movendo para trás, diagonalmente, se for tipo o cara tá avançando, um jab,
vamos falar que seja destro contra destro, canhoto contra canhoto. Você sai em direção à mão da frente do cara para trás, ou até de meia para trás mesmo. Aí você pode fazer um passo, 2 passos, situações hipotéticas. Cara, ali é um soco que quase não vai ter potência, ele vai ter precisão, ele vai ter um impacto, mas não tem muito do uso do corpo. O que acontece? A realidade é que muito do impacto é a potência que teu corpo consegue gerar, usando o máximo de elementos possíveis. Não só o uso do impulso a partir do chão. O que acontece? Se você tem um golpear para frente, muito seu avanço... O seu avanço é decorrente do movimento de usar o solo. Já que você não está flutuando, não tem asas. Se tiver asas, eu acho que seria proibido no ringue. Você está usando o solo. Fato. Isso daí é fato. A gente está tratando de um fato. Existe muito dessa força, mas existe também outras forças geradas. O que acontece? Foi engraçado. Eu tava falando com um cara. Cara, hoje eu tô mais aberto a falar isso. Teve umas 3 semanas atrás eu sonhei. Não sei porquê, eu sonhei. No meio do sonho teve um questionamento. Fala uns 5, 6 elementos que fazem um soco. Tem importância do soco. Aí eu pensei, cara, o giro do quadril, o movimento do ombro, o avançar, no caso, o impulso, o alinhamento, o movimento do ombro é não intuitivo. Se vocês param e fazem câmera lenta, é como se fosse um movimento diagonal, o quadril é girar, tem uma sincronia, tira esse proveito. Eu pensei na posição do pulso. Cara, ali no sonho eu já pensei mais 7, 8, não só 6. Depois eu acordei, parei, pensei em várias coisas. Eu pensei, cara, até sonhando eu tô pensando nesses bagulhos. Que, tipo, já deve ser umas 16 horas por dia, 8, fecha 24, meu Deus, 24 horas por dia pensando. Cara, existe essa questão, mas existe uma ideia de potência gerada pelo corpo, o máximo de movimentos, beneficiando um bom impacto, não só um impulso. E existe socos que vão ser bons, que não tem esse impulso. Aí vai ser o timing. E o impacto deles, se você tirar esses elementos, podem ser muito bons. O que acontece? Existem os elementos. Eu vou deixar correr um pouquinho mais, eu já começo a sugerir eles. E ver, onde gera o início do movimento. E eu fiquei pensando, você vai dar um soco, vamos pensar movimento, você vai dar um passo, você vai esticar o braço. Qual a primeira coisa que você faz? Qualquer movimento, você vai analisar qualquer movimento, a primeira coisa que você faz, você tem que empurrar o chão. Qualquer movimento. Tipo, essa ideia de empurrar o chão também é interessante, porque empurrar o chão também é sobre se manter de pé. Porque a gravidade não cessa um momento, cara. Não cessa um momento, então tem um quê de você ainda manter a postura. Você manter uma postura equilibrada, que você está em determinada altura, várias seu corpo estão naquela altura. Você querendo ou não mover, diz também sobre você fazer um movimento oposto ao solo. A não ser que, cara, não sei lá, tirando a parte da descida do chute martelo, a gente não vai ter muitos movimentos que você usa da gravidade. Então tem um pouco de... Tem várias nuances sobre fazer força contra o chão. Vou cumprimentar ele, eu empurro. E você não tá usando a força do chão necessariamente. Você não tá dobrando terra como naquele jogo. Eu também lembrei do jogo. No desenho Avatar da Nickelodeon. Você não pegou uma pedra e jogou na pessoa. O mover do chão
É como se você fizesse um movimento do chão para você. Você pode encarar dessa forma, você pode encarar como se fosse em oposição. Você usa a perna de trás, você faz força com ela. O avançar para frente, se você pensar o vetor, é um pouco diagonalizado, tem essa ideia de chutar o chão. Cara, eu podia ir no pente tentar, mas deixa quieto. Tá, empurrei o chão. Você vai mexer no cabelo, você empurra o chão. Então a primeira coisa é empurrar. Esse componente tem muito de fazer força contra o chão mesmo. Empurrar o chão. Então, para eu aumentar a potência, como que eu posso empurrar o chão com mais força? Daí comecei a estudar o... Isso é bom, trabalhar com esse impulso, mas, cara, tem outras coisas. Tem outras coisas, sabe? Elementos. Eu não tô falando que é dispensável. Não tô falando que é dispensável. Elemento número 1. Eu acho que é uma ótima base. Mas o que acontece? Vocês querem mais elementos que ajudam a ter um bom soco? É que a gente está falando da composição do soco. O que acontece? Postura. Muito sobre gerar força, na verdade, é em determinada postura. Você fazer movimentos com que, na hora do impacto, você tenha uma ótima postura para causar esse impacto. E para isso, você vai ter que fazer resistência contra o solo. Cara, como é que era? Força da Eu quero aulinha de física. Como é que era? Resistência. Cara, tinha alguma força. Tinha queda de duas esferas do mesmo tamanho. Não lembro. Velocidade seria constante, força da gravidade. Eu não sei se tu me deu eu também me expliquei já. Eu acho que a resistência, o vetor que seria oposto à força da gravidade. Tá aqui, força normal. Não é força normal. Força, peso, força normal. Até um certo ponto, usar o chão fala muito sobre usar a força normal. Vai ter movimentos que você vai aproveitar da atração da gravidade sobre o nosso corpo. Sobre movimentos em arcos, swings, tem. O swing é um baita exemplo. Parou por ele. Tá ótimo, gente. Parou no swing, é um ótimo exemplo. Tá, postura. Uma ótima postura. No futuro eu falo mais sobre postura. Vai ter vídeos práticos no futuro do canal que vai ser supimpa de trabalhar isso. Cara, postura, essa força normal para contra o solo. Postura. O que acontece? Vamos trabalhar a rotação, o girar. Porque o que acontece? Se vocês pensarem, dissecarem, olharem por determinados ângulos, o soco reto, todos os movimentos não são necessariamente retos. Começa que normalmente, olha, você vai ter que girar o cotovelo. Você vai ter um braço que, gente, quer queira, quer não, a gente pode fazer com que o antebraço esteja paralelo ao solo. O braço esteja ortogonal ao solo. O antebraço não vai estar. Então, a gente não tá com o braço necessariamente certinho. O cotovelo, querendo ou não, vai ter, no movimento padrão, vai ter um movimento em arco, como se fosse quase que em espiral. Você vai ter... Vocês vão ter... Se você deixa como se fosse o freaker jab, que você não tem giro de cotovelo, mas tem o fechar de cotovelo, com o braço, se fosse a linha, dando continuidade ao cotovelo, paralelo ao solo, se for o jab vertical,
na falta de um nome melhor vai ser assim mesmo. Que o cotovelo tá apontado para baixo. Querendo ou não, vai ter um movimento ainda em arco. Então, cara, nem tudo vai ser reto. O que acontece? A gente vai trabalhar giro. O que acontece? Eu tava apontando, de certo modo, se vocês estudarem o movimento do jab, o ombro, ele faz como se fosse um movimento em diagonal. Só que ele faz um movimento em diagonal que enquanto você tá fazendo o movimento com o braço e antebraço, de certo modo, ele ganha uma natureza de ter uma força de giro. Existe um giro, existe um torque por trás. O que acontece agora? Se você, tanto para alinhar como para gerar mais rotação, a gente também tem um giro de quadril. Nem todo soco precisa ter giro de quadril. Então aí a gente falou de postura, giro, o força normal para com o solo, quadril, ombro. Tem que ter sincronicidade, porque o que acontece? Não tem como fazer um golpe em que... importante... A coisa mais importante é o giro do quadril. Olha, você não consegue fazer um golpe em que o quadril vai percorrer uma distância angular. Deixa eu mostrar aqui. Distância angular. Distância angular. É a distância do ângulo. Essa variação do... esqueci o nome desse raio, desse símbolo matemático. O que acontece? Esse ponto 2 é o ponto 2. Ele percorreu parte de uma circunferência. Ele percorreu determinada distância angular. Não tem como o quadril girar mais que o ombro. Não tem como. Porque se for assim, sei lá, uma finta para chute. Quando você vai girar mais o ombro, se você gira mais, você se projeta mais. Esse projetar, tu vai se projetar para frente. Esse projetar para frente, já que você não espicha, você não fica mais alto, até certo ponto você vai descer um pouquinho. Você vai cair um pouquinho para frente. Mas como você vai ter uma base boa, você não vai cair estatelando a cara no chão. O que acontece? A gente também vai ter que entrar no mérito do movimento dos músculos. O que acontece? Força do... Eu não sei até que ponto o tríceps afeta, mas força do braço. Você tem que ter uma eficiência técnica. Então a eficiência técnica do golpe é crucial, mas o que acontece? Se você não pensa um punho necessariamente seguir uma ideia de punho reto, todos esses movimentos fazem com que o jab tenha uma trajetória um tanto curva, como se o jab ele fosse um pouquinho para dentro, mas na hora do impacto acerta. Tá errado. O jab tem que ter trajetória retilínea. Tu pode fazer toda essa correção em todos os movimentos, mas você ainda tem que focar com o jab e ter uma trajetória retilínea, que você aproveita mais do golpe. Já entramos nesse mérito. A gente consegue fazer um jab se a gente alinhar o adversário, o ombro com o adversário. A gente consegue fazer um jab que não precisa nem de tiro de quadril, nem de ombro, é só movimento do braço. É do ombro pra frente, filho, só força. Se tu quer ser forte, é forte. Se quiser ser ligeiro, vai ser ligeiro. Já estamos falando disso. Vocês querem mais detalhes? Mais detalhes? Esse projetar do tronco. Se você se inclina para frente, o que acontece? Eu não falo que o ombro esteja totalmente alinhado verticalmente ao quadril. Não tá. Mas imagina que eles têm uma determinada distância. Vamos falar. O quadril tá aqui. Menos de uma palma. Com certeza menos de uma palma. Seria o que? 2, 3 dedos de distância. Se o quadril tá em um ponto e você faz com que essa distância seja um pouco maior, você se inclina para frente. Esse inclinar para frente faz com que
o golpe percorra uma maior distância. E o que acontece? A propósito, a velocidade de mão não vai mudar, mas ele vai percorrer uma maior distância, só que ele vai chegar naquele ponto um pouco antes. Então vai fazer com que o golpe seja tecnicamente mais rápido, sem mudar a velocidade de mão. O golpe se torna mais rápido pela definição da física. Isso vai ajudar. Movimentar para frente vai fazer com que... Cara, se tu faz isso, esse movimentar para frente e se inclinar para frente, cara, você tá abusando da velocidade. Se o adversário estiver andando para frente, lascou. O golpe vai ter velocidade absoluta, por assim dizer. Eu posso entrar em mais detalhes, só que eu gostaria de ter uma webcam novamente para que eu possa falar sobre isso. Mas, cara, a gente tem muito componente. A gente tem muito componente que entra. Central é isso. O que ele não pegou a raiz dos detalhes e traçou uma coisa que vai de encontro é postura. Até certo ponto que ele falou é muito sobre postura. Sobre postura e gerar movimento. O Cus D'Amato com o Mike Tyson. Cara, eu tô lembrando agora, ele falou de alguma coisa no início que eu achei interessante. E era com os caras, pensando só em técnica. Com a maior, falei, eu vou precisar melhorar o movimento, estudar. O movimento, cara, o movimento é muito interessante, mas o... detalhe, vocês querem mais coisa que vai melhorar? Quando a gente fala de usar a musculatura, a gente fala até certo ponto sobre gerar potência, gerar força. Fazer coisas com que seja mais rápido. O que acontece? A gente consegue fazer um flicker que possa até ser mais rápido do que um jab tradicional. A gente pode fazer com um punho vertical, mas a velocidade maior vai fazer com que seja um golpe até mais rápido, porque ele vai percorrer a mesma distância num tempo menor, só que ele vai entregar menos potência. Uma coisa que é importante é saber produzir cadeia cinemática. Cara, eu tenho um canal aqui. Vocês querem saber como produzir o movimento mais eficiente em questão de cadeia cinemática? Eu acho que cadeia cinemática é um nível. Na verdade, eu acho que usar a força do chão é o básico do básico do básico do básico do básico do básico. Eu acho que o iniciante para o intermediário é cadeia cinemática extremamente eficiente. Recomendação do viciado, cadê esse quadro? Achei. Cara, tem um canal aqui importantíssimo. Recomendação, legado marcial, professor Natal. Não deixem de ver as recomendações. Coach Mika e o Bruce. Punch Doctor, analista biomecânico. Aí o que acontece? Cadeia cinemática fatores biomecânicos. É por isso que eu falo que nada trivial. Você tem como pensar em recursos para fazer com que o golpe percorra uma maior distância no menor tempo. Na verdade, a distância adequada no menor tempo. Isso vai fazer com que o golpe seja mais forte. A gente pode falar sobre um soco melhor em questão de causar estrago. Então a gente pode falar sobre fazer com que o golpe não seja lido pelo oponente. Então ele não vai reagir a tempo. Fazer o golpe que seja venha de ponto cego, ou pelo menos com menor atenção. Vai entrar mais forte, porque o golpe que não se vê o mais mortífero, eu não ia falar isso. O golpe tem uma frase sobre o que mais dói é aquele que tu não vê. Um golpe que tu não viu vindo vai ser bem mais doído do que um golpe que tu viu. Tu antecipou, tu se preparou, conseguiu dar aquela rezadinha pra não sofrer muito. Movimento. Qualquer movimento. Vou cumprimentar ele. Eu empurro. A torção, o direcionamento. O torcer, o direcionar também é muito importante. Quando eu falo sobre projetar, sobre girar, a gente fala até certo ponto sobre torção.
É porque a gente tem um movimento físico, só que o movimentar do corpo tem torção, tem essas coisas. E que eu comecei a estudar muito o Ki através do Bruce Lee. O Ki... Um core forte é importante, tá, gente? Que hoje se fala core. Quando você bate, o seu pé... É uma coisa que é extremamente importante. É que eu ia falar, vocês querem ter um exercício que vocês vão falar, cara, cala tua boca, queima teu certificado de treinador, mas o que acontece? Equilíbrio. Equilíbrio não parece, mas é uma coisa importantíssima para girar golpe. Você saber girar golpes que tem um bom contato. Detalhe, contato também. Contato, eu vou entrar no mérito daqui a pouquinho, mas tem uma coisa que ele vai falar sobre dissipação. Vai ter situações que o adversário ele não consegue fazer, ele não recebe o soco em cheio por mérito próprio. Se não vai acertar até por conta de mérito seu, mas também mérito do adversário. O que acontece? O golpe não teve bom timing. Ele não pegou firme. Você ter um timing bom vai ser eficiente. E o que acontece? Você analisar tudo vem daqui do core. Pegada é uma coisa importante. Quando vocês escutam o que eu tô falando, vocês vão falar que é maluquice, mas quando em qualquer tipo de postura você conseguir imprimir um bom impacto, tu conseguir acertar um bom soco em qualquer postura, cara, vocês vão estar socando que nem um coice de um cavalo, independente do movimento. Hoje em dia eu consigo, é que eu não faço toda essa força, eu também, não tenho um soco de quebrar uma parede, mas cara, em quase qualquer postura, em quase qualquer jeito eu consigo dar um soco muito doído, muito forte, independente da postura, tá? Quanto mais absurda a postura, menos ortodoxo, mais fraco é. Tá até aí, né? A gente tá preso à física. Mas o que acontece? Uma boa base, uma base bem ampla, bem estável, gera um bom golpe. Quando você tem uma base instável, ele gera um mau golpe. Tenta aprender a socar em bases ruins. Filhos, vocês conseguem. Eu vou ser sincero, sabe um treinamento que eu fazia? Eu fazia quando ninguém tava vendo, cara, porque senão o pessoal ia achar que eu era maluco. Eu prendia meus pés, ficava calcanhar com calcanhar, joelho com joelho. E eu socava um saco de pancada. Cara, era ridículo. Mas quando eu tava tendo certeza que eu tava socando bem, eu pensei, putz grila, é sinistro. E aí eu tava começando a testar coisas mais loucas. Tipo, me joga pra trás, mantém meu equilíbrio e volta. Volta com impulso, volta com velocidade batendo. Quase tudo que eu falo dessas outras possibilidades envolvem forçar o chão, mas eu tô falando detalhes que não são nem desdobramento disso. Usam esse princípio como todo movimento, mas não é desdobramento. Cara, e detalhe, às vezes eu pensava, quer saber? Já tá bom, vamos fazer com uma postura, vamos usar o tronco e os braços na pior postura possível. Cara, eu tava socando numa postura tem pose, bonecão de Olinda, aqueles de pose que fica balançando os braços. Eu tava pegando a pior postura possível, eu tava socando bem. Os movimentos não estavam legais, depois eu fiquei mesma ideia, postura horrível, braço colado, mal socando pra frente. Difícil, mas a gente tava tentando, filho. Quando você consegue socar de qualquer postura, isso até certo ponto equilibra desdobramento de postura. Querendo ou não, vai ter uns elementos centrais que são desdobramentos de hoje nessa sugestão. Cadeia cinemática vai falar sobre o movimentar do braço, técnica, isso daí de equilíbrio, postura, avançar, recuar.
essas coisas relativas à mudança da posição espacial, relativo ao chutar o chão, ao mover o chão. Eu gosto de Baq, Baq New Rapper, que é Muhammad Ali, personagem que o pai dele é como se fosse Muhammad Ali em Baq. Eles colocaram um Ali no meio. O Júnior, ele tem uma luta que ele mostra que o Bots é chutar o chão. Ah, que o Bots não tem chute. Ele falou, claro que tem chute. Aí espanca o cara no chutando o chão. Até certo ponto vai ter golpes que realmente você aproveita muito chutando o chão. Mas não é chutando um chute lateral baixo, um chute rodado alto. É tipo, na verdade é como se você desse uma pisada, só que sem levantar. Você faz o movimento da pisada com o pé já no chão. Até certo ponto o bote se aproveita. Só que acontece, você não vai aproveitar tanto. Aí a gente vai entrar no mérito da postura. A gente não vai aproveitar tanto desse chutar o chão indo pra frente. A gente vai aproveitar dessa ideia que eu falei lá no início do Muay Thai. Que se você faz muito impulso do chão em direção ao adversário, é um golpe de baixo para cima, você está numa postura agachada, você usa a alavancagem é desdobramento da postura, e também da biomecânica, mas isso também é um elemento. Quando você gera uma melhor alavancagem, uma alavancagem mais fiel ao corpo, você faz o movimento. Mas quando você só se empurra para frente, você vai ter todo esse impulso, você vai ter uma grande velocidade por conta da explosão, mas, contudo, todavia, entretanto, vocês vão ter um soco com muita pouca precisão. Vocês querem ter um outro fator que ajuda? Precisão. É um fator que vai ajudar muitíssimo. Coisas importantes. Quando você bate, quando eu dou um soco no Vitão, é eu pegando uma energia do chão e tentando mandar pra ele. Se aqui tá fraco, se dissipa por aqui, né? Você volta. Caraca. Então você vê muita gente que bate e o tronco vai pra trás, porque o core não tá forte. E eu fiquei pensando, como que eu posso deixar o meu core que minhas costas não façam assim? Dobrar bem a perna. Dobragem automática. Eu acho que isso é consequência da dobragem automática. Só que se eu dobro muito a perna no MMA, eu perco muito movimento. Não é nem que perde movimento. Engraçado que o bots, você consegue ter... e isso pode parecer intuitivo, mas eu vou te explicar um pouquinho, não vai ser. Quando você abre mais a base, você tem até um movimento melhor, só que o movimento frente e trás. Quando você tem uma base mais encurtada, você tem um movimento que é melhor para qualquer direção. Só que acontece, uma base mais ampla é desconfortável, mas você consegue fazer um frente e trás, e você conseguir um mover de tronco para todas as direções muito bem equilibrado, porque é uma base mais estabilizada, surreal. Só que, é desconfortável. Você tem que treinar, se empenhar pra isso. E eu vou te falar, eu podia até entrar no mérito que até lutas femininas conseguiriam até aproveitar um pouco melhor disso. Porque, por questão anatômica, uma base mais ampla para mulheres é mais confortável do que para homens. Pela diferença de angulação do quadril, joelho. Quer saber? Deixa pra falar isso em outro vídeo. Esse vídeo já tá ficando comprido. Mas o que acontece? O MMA não pode se dar um mérito porque... Você vai ficar dando perna? Não vai. Vamos puxar uma queda, mas você vai chorar, filho. Então foi o que a gente começou a fazer, de jogar a bunda um pouco pra trás. Você vê o Ruff tem muito isso. E quem faz isso com excelência é o Poatan. Você vê o Poatan andando, ele anda já com o core pra trás, parece meio um orangotango. Isso é um core potente. Quando você vai fazer um agachamento na musculação, você tem que fazer a postura que o Poatan faz pra lutar. Postura. Então eu entendi que, a primeira coisa, empurrar muito o chão. Segunda coisa, jogar o quadril pra trás. Porque com isso eu consigo gerar todo... Detalhe, uma coisa que eu devia ter completado lá atrás.
existe na realidade, existe muita confusão, nunca teve uma boa explicação, as pessoas nem pensam, mas o pessoal fala, não, o soco é mais forte quando você volta a mão muito rápido, quando você deixa lá atrás, ela é mais fraca. Mas o que acontece, quando a gente faz um golpe isolado, a depender da situação, você joga a mão com tudo, você não liga de voltar, consegue ser um golpe mais forte. Que o que acontece, você tem essa mudança de postura e biomecânica de você se projetar para frente. O soco que você vai e volta, até certo ponto, você não tem esse compromisso de avançar. Você pode até fazer um pequeno avanço e recuo. Mas o que acontece, o que você faz isoladamente, não querendo saber de voltar, você emprega um uso do seu peso, você move mais a massa. Até essa ideia que eu falei do Muay Thai, com a alavancagem, como se fosse mover a massa do seu corpo. Quando você faz esse soco, que você entrega mais, você move a massa nessa direção. E o que acontece, você se equilibra nesse movimento de impulso. Se você erra ou tem que voltar, você está em situação de desequilíbrio. Um soco que vai e volta, você não tem compromisso de usar a sua massa. Até certo ponto você pode até mover um tiquinho, mas você vai ter equilibrado e vai ter tranquilidade para voltar. O que acontece? O golpe que você faz isolado assim, entregando muito mais, você vai precisar de um impulso. Você vai precisar se impulsionar para frente. E o que acontece? Eles são mais perigosos, eles são menos seguros, eles são mais perigosos porque, cara, você tá dando o cara a tapa. Se você erra e o oponente acerta, você tá jogando sua cabeça em direção ao golpe. Que é outro jeito de dar um soco potente. Você pega o adversário fazendo movimentos de avanço. Lascou, filho. Todo movimento que eu não usei o braço. Eu posso falar de diferentes formas de você ter um golpe mais potente. Faço ainda. Então a parte Pequenos fatores. Detalhes, variáveis. do braço é só no fim do movimento que eu contraio. Isso é uma coisa importante. Realmente o movimento mais relaxado é um golpe que é mais... É um golpe que é mais... Como se diz? É um golpe que é mais eficiente. Sobretudo eficiente, porque você vai gerar na melhor velocidade possível. A sua contraduzão não vai gerar um movimento lá muito eficiente. Tem momentos corretos. Tem momentos corretos. Na realidade, o boxe se trata até da arte de mover os músculos de forma... trabalhar o contração, relaxão muscular da forma mais eficiente possível, golpeando com os braços. A diferença da qualidade do boxe normal, boxe do altíssimo nível, é sobretudo o relaxar e contrair. E você vai ver o altíssimo nível de outras lutas, vai ter um enfoque muito grande do impacto e não nesse saber mover muito bem. E quando eu colido com o cara, quando eu dou soco no cara, tem 3 pontos que eu posso dissipar energia. Aí que tá, eu vou fechar o vídeo aqui. Terminando de trabalhar essa ideia de dissipar. O que acontece? Até certo ponto, você vai ter dissipação de energia em todos os pontos que contém a articulação. Pulso, cotovelo, ombro e por aí vai. Na realidade, músculo, postura também vai. Mas o que acontece? Tem uma coisa que é muito interessante, que a gente tem que pensar em tridimensionalidade da luta. Eixo X e Y. Vamos voltar para a matemática. Ele até fala sobre 3 eixos. Quando eu colido com o cara, quando eu dou soco no cara, tem 3 pontos que eu posso dissipar energia. Primeira coisa, o impacto tem que ser seco, eu não posso raspar o impacto, mas pegando... tem que bater, tem que ser eficiente. Até uma ideia muito interessante,
Gente, se eu tô falando que uma postura é o elementar do elementar do elementar, e uma boa cadeia cinemática que não é nada trivial, tu consegue depois de muitos anos, é iniciante, indo pro intermediário, é porque o buraco que eu tô cavando é lá embaixo. É lá embaixo. Vocês querem uma dica avançada? Avançadérrima? Nada trivial. Que eu vou ser sincero, até certo ponto, a minha sobrevivência depende exatamente de eu aplicar ela quase todo o tempo. A gente tem que pensar em impacto. Impacto a gente vai usar o punho. Deixa eu ver se eu consigo mão fechada. Eu quero como se fosse o nós dos dedos. Eu quero um... Cara, aqui. Como é que eu faço? Não. Eu quero só abrir imagem, uma nova guia. Cara, eu queria pintar. Mas o que acontece? O ponto central que vai ter o vetor do golpe. O que seria o vetor do golpe? Imagina uma seta que está guiando o movimento, o braço está acompanhando, mas ela fica dentro do meio. Está numa distância da parte de cima e de baixo do antebraço, igual entre si. Da parte mais à direita e mais à esquerda do antebraço, uma distância igual entre si. Ali estaria o vetor. O que acontece é você ter um ponto que vai ser mais ou menos o impacto daquele vetor. E acontece, você vai ter aquele vetor naquele ponto, mas você ainda pode errar. Você ainda pode fazer com que acerte muito para o canto, para o outro. O que acontece é você saber onde vai ser esse ponto crítico e você conseguir fazer com que você receba batendo o golpe, fazer o contato um pouquinho para fora. Então é como se você forçasse o golpe a te raspar, mesmo que não raspe. Mesmo que a mão entre na tua fuça, o que acontece? Você também tem que fazer com que seu corpo dê continuidade àquele vetor. Então vamos falar, seria no rosto, seria o ponto central da sua linha central, que vai estar seu centro de equilíbrio ali, por coincidência. Não é coincidência, mas vocês entenderam. É fazer com que esse ponto esteja alinhado e o seu corpo, ao receber o impacto, se mova em direção a esse vetor. Se você faz com que bata, o golpe acerte, você consegue receber, virar um pouquinho o rosto, você ainda vai receber, mas o que acontece? Se você faz com que você faça com que a cabeça se mova nessa direção que guia o golpe, ainda se aproveitou muito. Vai se dissipar um pouquinho da força, sei lá, quantitativamente, em porcentagem, não sei, vamos falar uns 5%. Se você consegue mover num ângulo, é como se fosse uma direção um pouquinho diferente desse ângulo, você já dissipou mais um pouquinho. Cara, num golpe que tu levou em cheio, tu conseguiu dissipar força. Você consegue fazer com que o golpe também não consiga empregar o melhor impacto. Vocês querem saber como eu aplicava muito isso? Eu fui estudar essas teorias, fui tentar testar isso um ano depois, mais ou menos na época que eu criei o canal, para vocês verem como eu já tava, eu já era pirado muito cedo. Na verdade eu sempre fui pirado, mas eu tava pirado nessas loucuras muito cedo. Quando eu trabalhava com pessoa que com certeza tinha mais peso que eu, escuta-se, a pronúncia correta é literalmente o mundo inteiro. Quando eu ia ter, eu sabia o ponto de impacto, seria o ponto central em que eu daria total continuidade ao movimento do cara, que eu não conseguiria fazer muita resistência, a minha mão ia voar para trás, seguindo aquele vetor. Eu pensava, cara, é nesse meio daqui. O que acontece? Eu jogava na hora do impacto um pouquinho para fora.
Aí, vamos falar, é como se eu saísse 2 a 3 dedos dessa distribuição correta do vetor, onde deveria ser distribuição correta, e se a pessoa errasse, aí o que acontece? Minha mão ia para fora com uma força muito controlada. Normalmente a mão ia voar para trás, rasgando tudo rasgando meu ombro, o braço quase sendo arrancado para fora do corpo. É muito complicado. Eu também conseguia jogar um pouco para cima, às vezes um pouco para baixo. Eu fazia com que a pessoa conseguisse imprimir, mas eu não recebia o impacto total. Isso é um segredo de dissipação, cara, que é quase impraticável. Você tem que estudar muitíssimo. Você tem que estudar muito a execução dos golpes. Você tem que tentar colocar 1001 vezes em prática. Eu vou ser sincero, eu tenho, na teoria, eu sei fazer, eu faço isso defensivamente, só que eu faço muito pouco, eu não faço numa forma tão bruta. O cara mandou uma bomba, eu só sofri um peteleco. Eu nunca tentei fazer nesse nível. É tipo, porra, eu levei uma bomba, eu senti um pouquinho da mão entrar, não senti o golpe. Tipo, eu me jogando pra trás, eu fazendo 1001 recursos que não sou esse. É uma coisa, gente. Ofensivamente eu até sei, cara, só que tipo, a pessoa teria que estar imóvel. Eu nunca tentei estudar muito. Mas isso é uma evolução técnica, é um entendimento da técnica, um domínio da técnica fora da compreensão. É você saber mandar uma bomba sem nem se mover direito. Isso daí, cara, é quase impraticável. É um nível muitíssimo avançado. Calculando o impacto que eu bata certinho. Primeiro ponto que eu posso dissipar é aqui. Então, na hora do impacto, eu tenho que contrair a... Tem que contrair, mas o que acontece? Tem que estar com movimento eficiente. Você deixou tudo alinhadinho. Isso é uma coisa que eu tava querendo treinar. É porque eu tava pensando, eu treino muito Shadowboxing. Trabalhar com minha altura, cara, 1,58 não é pra todo mundo, não. É pra poucos. Pra bem ou pra mal. E pro mal, quase tudo que eu lido é pessoa com mais do que isso. Aí pensei, cara, o golpe tá muito eficiente pra mim. Mas o que acontece? Eu tenho que fazer com que o golpe ele seja certinho alinhado, esse vetor, com pessoas mais altas. Então, você pode dissipar com um pulso não estando muito bom. E também isso daí é treino físico. Às vezes você bate muito forte, seu pulso solta. Isso acontece até comigo. Quando eu treinava, quase displicência em questão de treinamento, né, gente? É complicado. Mas o que acontece? Não só isso, mas você tem que estar totalmente alinhado. Seu movimento tem que estar totalmente alinhado ao vetor. Isso dissipa também. A mão. Meu mestre, o Nestor Cardoso, ele fala... O que acontece? Eu esqueci até de falar. Você alinhado, o golpe não é nem tão bom ele ficar tão na meiuca. A geração do golpe está um pouquinho mais alinhada para dentro, para que o ponto central não seja entre o dedo do meio e o dedo, esse dedo aqui, seja na realidade um pouco puxado pro meio, quase pro meio desse dedo, que aí você bate de punho todo. Se você quer bater só com os 2 primeiros dedos, você tem que fazer com que o vetor tangencie. Não tangencie não, na verdade não vai ser tangenciar, vai ser um pouquinho próximo da linha externa da linha interna do seu braço e antebraço. Só que tem que estar um pouquinho, seria mais ou menos, ele tá no dedo indicador pra cá, em linha reta. Não, na verdade até um pouquinho puxado para esse dedo. Em questão de movimento é assim. O ideal teórico seria aqui, mas o movimentar é muito difícil. A não ser que seja um soco frontal
que só tem movimento do braço, antebraço. Você quase não vai ter movimento de ombro, de ombro, de quadril. Só movimento frontal mesmo do braço e do se mover. Deixa eu pensar, deixa eu dar uma refletida. Viado. Olha o que você não fez comigo, viado. Olha isso. A depender, se você não faz um golpe tão reto, você pode, na realidade, puxar um pouquinho pro dedo indicador. Mas o que acontece? Aí vai puxar... Não, o indicador não, é o dedo do meio. Quando mais externo é que você mais quer empregar a mão. Se você quer tentar socar reto, seria aqui, mas o mover reto da mão é quase hipotético. Eu não consigo pensar tecnicamente sendo possível ter um golpe, pum, uma bomba. Tá, vamos terminar? Claro que era o Didio, né? Então você tem que jogar o Didio aqui, ó. Jogar esses dois ossinhos. Isso, jogar os dois ossinhos te ajuda a contrair a mão. Meu mestre de quando eu fazia karatê shoto, é o quadril precisando ir pra trás. E o terceiro eixo é estar firme no chão pra você não bater e dar passo pra trás. O que acontece? Por que eu quis puxar o eixo X e o eixo Y? Olha, se a gente olha de cima um ringue, a gente encontra um eixo de ordenadas abscissas, o eixo X e o eixo Y. Existem dois eixos, é como se fosse uma linha, a gente faz uma linha 90 graus, que se a gente pensa no ir para frente e para trás, a gente vai adicionar um para cima e um para baixo. A gente pode pensar como se fosse um eixo de pé, um eixo deitado. Aí seria esquerda, direita, frente e trás. Existe eixo X, Y e Z. Cara, geometria analítica tá batendo forte. Eu amava essa matéria. A gente tem 3 eixos que, se a gente pensa em um eixo deitado, a gente tem o para cima e para baixo. Se a gente pensa num eixo vertical, a gente vai ter o frente e trás. O que acontece? Existe tridimensionalidade em todos os movimentos. A gente está pensando, quando faz um soco que não está muito contraído, se dobra, a gente está pensando no eixo X, no eixo Y. A gente está pensando tridimensional. Só que quando eu estou falando de vetor, é como se não se dobrar, você faça com que esse eixo esteja corretinho e o vetor passe. Vocês têm que pensar, cara, eu gostaria muito de derrubar uma webcam para eu mostrar como tem que ter um alinhamento correto. Praticamente, quando a gente fala sobre dissipar, você não vai ter dissipação se você faz um movimento tecnicamente monstruosamente correto. E o alinhamento tem que ser absoluto. Então eu comecei a entender como gera energia, como dissipa energia e como você entrega energia. O entregar também é importante. O que acontece? Se entregar é sobretudo arte do... Ô Fito, deixa eu mostrar minha arte. Eu não vou mostrar minha arte na rua, vou mostrar minha arte na internet. Já tô acabando. Relaxa. Tá bom, Vitor, calma, cara. Calma, Vitor, pelo amor de Deus, deixa eu terminar aqui, cara. A entrega é extremamente importante. A entrega, até certo ponto, quando eu falo, quando o bots todas as lutas, mas sobretudo bots, no altíssimo nível, quando a gente tá falando de top 10 pound for pound of the ring, ou coisa nesse naipe, a gente tá falando dos melhores do bots no presente momento. Sobretudo vai ser uma arte de relaxar e contrair tudo no momento que eles bem entendem, independente do momento da luta. A gente tá falando de uma compreensão muito grande, porque o que acontece, se relaxar e contrair
certo, sincronizado, extremamente completos e eficientes, eles vão servir no gerar, no dissipar menos e no entregar. Mas sobretudo entregar não entra nem questão técnica. O entregar é corpo, então a gente está falando de fisicalidade. E fisicalidade é um bom treino e sobretudo bom uso de músculos. Então, na hora da entrega, a gente está falando praticamente 100% sobre fazer o corpo estar em boa postura, corretamente, performando muito bem e com treino e relaxando tudo no momento certo. Porque até certo ponto você tem que estar com as articulações ali, no momento do impacto, numa posição corretíssima, sem desalinhar, sem dobrar, por assim dizer, e os músculos próximos dessa região eficientemente contraído e relaxado, na medida que for possível. Cara, Sucupira, brilhantérrimo, térrimo. Não à toa. Cara, deixa eu ver se eu pego. Pablo Sucupira, premiação. Poucas semanas depois de receber o prêmio de Oscar do MMA. Ele é equipe, até onde eu saiba. Cara, cara muito bem atestado. E eu vou ser sincero, pode ser uma coisa que é engraçada, que pode se perceber incorretamente no meu canal, que eu faço alguns vídeos de vez em quando falando do pessoal da Fitness. Cara, em nenhum momento eu tenho raiva, eu tenho ranço, eu tenho tchan com qualquer lutador ou com a equipe. Eu sou extremamente firme nas coisas que eu falo, exatamente pensando que, cara, se assistirem, eu quero que pelo menos as coisas que eu tenha dito façam que eles tenham o melhor resultado possível. Não existe, cara, a não ser outra questão, não existe equipe que eu vou desejar o pior, ou que eles se ferrem, se quebrem. Eu desejo o melhor do melhor para toda e qualquer equipe brasileira. Eu torço quase incondicionalmente para todos os brasileiros, com exceção do Paulo Borrachinha. Tô de brincadeira. Eu tô de brincadeira. A não ser que lute contra outro brasileiro. Eu tô torcendo pelo outro. Eu torço. Normalmente você é uma pessoa muito séria, muito ríspida, muito rigorosa. Eu falo com isso pensando no melhor sucesso possível. Cara, tá aí eu acho que depois da Nova União é a equipe que eu tenho mais predileção no Brasil. É a equipe que eu mais tenho predileção no Brasil mesmo. Então tô torcendo pelo sucesso. Caio Borralho, quando eu fiz o vídeo, não era condenando, não era esculachando. É muito porque publicamente estava causando uma treta. Então acho que era até um certo ponto um alerta. Mas ali eu fiz questão de mostrar coisas que tecnicamente pro grande jogo não é tão chamativo, não é tão fora do normal. Então se pega as coisas que eu falei e tenta trabalhar o melhor possível, tu vai ter um lutador melhor. Cara, Maurício Huff, eu torço pro cara decifrar todas as suas potencialidades, seus poderes, para ser o Zica, colocar o Elias Topeira na chapa. Carlos Prates, pra mim, maluco, o cara é lenda. Jean Silva, apesar dos pesares, apesar do papel, eu acho um lutador bom. Eu acho que se ele se entender como lutar e como eu com tudo, vai ser brabo. Cara, todo mundo ali tem nível pra ser campeão. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Não deixe de ir no Insta e seguir todo mundo. Vou me despedindo, Raul.